Olá, pessoal. Nós somos a Global Life SA e hoje nós vamos apresentar o nosso projeto integrador associado à Faculdades Integradas Campos Sales. Os integrantes do grupo são a Beatriz Dias, a Brenda Bispo, a Tainá Rodrigues, a Patrícia Tessarim e o Urianino. A nossa orientadora do projeto foi a Márcia Prado Castro e nós estamos cursando o terceiro semestre noturno e a Patrícia, no caso, cursa o segundo semestre do período noturno também do curso de Gestão de Recursos Humanos. Bom, antes da gente falar um pouco sobre o nosso projeto, é importante a gente informar quem é a Global Life. O nosso principal objetivo é o desenvolvimento humano. Por isso, a nossa missão é desenvolver, aplicar e construir a sustentabilidade no cotidiano dos colaboradores, inserindo eles como agente multiplicador em sociedade, que é aquele que é responsável por transmitir a informação correta. A nossa visão é atuar com transparência, estabelecendo um planejamento íntegro que contribua nas dimensões sociais, econômicas também. Os nossos valores são promover a qualidade de vida através do desenvolvimento sustentável, agindo com a transparência, com o planejamento, como foi dito na visão, para que contribua com todo tipo de vida em sociedade, garantindo que ele tenha o seu desenvolvimento humano. Olá, bom dia. Eu sou a Tainá e eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade e inclusão, a diferença de ambos e também como que ela é aplicada dentro das empresas. A diversidade, ela se trata de múltiplas características de um indivíduo. Exemplo, a demográfica, que ela trata da nossa identidade de origem, gênero, etnia. A cognição, que é a maneira de lidar com as situações da vida, e a experiência, que é a nossa trajetória, a definição de habilidades, hobbies e afinidades. Portanto, podemos dizer que a diversidade se refere a um conjunto de características que fazem cada indivíduo único. Se tratando de empresa, essas diferenças são vistas como vantajosas para todos, pois eleva o capital humano, disponibilizando uma série de pontos de vista distintos para a construção de soluções inovadoras. Já a inclusão se trata do respeito e a valorização dessas características individuais e únicas. Significa criar um ambiente propício para que a diversidade possa se estabelecer e prosperar. Portanto, de um lado temos a diversidade, que se relaciona com a representatividade, e a inclusão, que adota medidas favoráveis à pluralidade. Ou seja, o ideal é combinar um ambiente diverso e inclusivo. Afinal, não adianta a empresa ela possuir um quadro representativo de pessoas que não obtêm das mesmas oportunidades de desenvolvimento e crescimento que as demais. Então, é importante que as empresas tenham essa consciência, né, que abram o seu quadro de colaboradores, né, tenham pessoas mais diversas, independente da sua etnia ou orientação sexual, e que dentro disso elas sejam incluídas, né, para que elas se sintam realmente parte da empresa. Olá, eu sou a Patrícia Tessarim e eu vou falar da organização do qual realizamos o nosso projeto integrador, a Teleperformance. Ela foi fundada em Paris em 1978 e chegou ao Brasil em 1988. E hoje, a Teleperformance é considerada líder mundial na gestão de relacionamento com o consumidor. No Brasil, ela possui 12 campos, sendo 9 em São Paulo, 2 em Natal, no Rio Grande do Norte, e um Cloud Campus. Com essa expansão, hoje chegam a 28 mil colaboradores. A organização possui uma política centralizada na inclusão de colaboradores diversos, preza por igualdade de empregos, com objetivo e essas características sejam normas em todas as filiais, fazendo com que desperte o sentimento de pertencimento entre funcionário e empresa. Ela também preza por fatores que exercitem diariamente recrutamento e seleção, promoções e crescimentos na carreira profissional, abominações de ações como assédio, remuneração e condições de trabalho. Além do departamento responsável, a empresa investe em programas ativos diariamente a todos os colaboradores durante o expediente, garantindo que sejam acolhidos, cuidados e alimentados pelo conhecimento necessário, além do desenvolvimento profissional
intelectual e humano, realizando, por exemplo, Semana de Diversidade, com palestras de segurança psicológica e promoção de diversidade, equidade e inclusão, palestras de ambiente positivo e resiliência na diversidade e inclusão, e rodas de conversa com conceitos de diversidade, equidade, inclusão e seu impacto no ambiente organizacional. Olá, pessoal, me chamo Brenda, vou estar falando sobre a pesquisa de campo e o método de pesquisa que nós realizamos. E o método de pesquisa foi um desenvolvimento de um questionário com cerca de 6 perguntas, compartilhando com o responsável pela área de recursos humanos da empresa Teleperformance, e o local de abordagem foi na própria empresa. A primeira pergunta que nós realizamos através do questionário foi: a empresa possui algum funcionário com deficiência? Se sim, como funciona o processo de adaptação e acolhimento da mesma? Conforme a Teleperformance nos respondeu, eles disseram que sim, e essa inclusão está presente entre os 5 valores da Teleperformance, que são o respeito, inovação, o profissionalismo, o compromisso e a integridade. A segunda pergunta foi: no processo de recrutamento e seleção, o instrutor de RH está apto a lidar com a diversidade e inclusão de pessoas? E a resposta foi: os colaboradores são o bem mais importante para a nossa equipe. Nós esforçamos em criar o melhor ambiente de trabalho desde o momento da entrevista, de maneira que, ao ocorrerem a admissão, estejamos oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento de carreira. A terceira pergunta foi: quando há uma contratação de pessoas LGBTQI+, como a empresa lida com o processo de inclusão no dia a dia? Eles responderam que determinamos os deveres, funções e quais competências são essenciais para realizarem as atividades do dia a dia. Este planejamento é feito com base na qualificação profissional e nas normas da empresa. Não é admitida ações de preconceito ou exclusão de pessoas. Por isso, preparamos o ambiente para que seja o mais receptível e acolhedor. A quarta pergunta foi: quais foram as maiores dificuldades da implementação na organização? E a resposta: a cultura da empresa em linha com o clima organizacional. Auxiliou para que não houvesse dificuldades em incluir este tema nas rotinas diárias. A quinta pergunta foi: dentro da inclusão social, algum colaborador LGBTQIA+, possui cargo de gestão? Eles disseram que sim, e que a Teleperformance oferece igualdade de oportunidades de carreira, independente da origem, orientação sexual, gênero, raça, idade, religião ou categoria. É importante que pertença a uma associação profissional. E a sexta e última pergunta foi: refletindo sobre a cultura e política da empresa, a qual adapta à diversidade e inclusão de pessoas, quais características são avaliadas em uma entrevista de modelo remoto? Considerando que alguns pontos não podem ser perceptíveis por ser um bate-papo online. E eles responderam que a Teleperformance prioriza a entrevista de maneira mais humanizada, ou seja, eles analisam, além das experiências pessoais, as expectativas do colaborador para com a empresa em quem irá atuar. Olá, pessoal. Eu sou o Yuri. E agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre a Teleperformance, né, já entendemos um pouco qual é o espaço de mercado, né, a posição que ela ocupa, que é uma posição de referência. Nós já conhecemos também o nosso grupo, né, o Global Life, entendemos ali que o nosso objetivo é promover o desenvolvimento humano, né? Eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ação, que seria o quê? Né? Fundamentado aí nessa parte do RH, que a Teleperformance é muito forte, onde ela busca a equidade, né, a igualdade ali, e proporciona a oportunidade, né, de forma geral. A nossa proposta objetivo seria a elaboração, né, seria a criação de um comitê de diversidade e inclusão, objetivando justamente essa igualdade, né, proporcionando ali para todos os colaboradores o mesmo grau de oportunidade, né? Porque, como nós vimos, essa questão da diversidade e da igualdade ela é muito importante, né? Porque através disso é possível dar oportunidade, né, de crescimento, de desenvolvimento para todos os tipos de colaboradores.
independente da sua raça, da sua cor, da sua sexualidade, né? Então, na esfera de uma organização, existe a governança administrativa, né? E existem alguns comitês, como, por exemplo, esse comitê voltado para o RH, de diversidade e inclusão, que ajudam a auxiliar a empresa, né? A conseguir trabalhar dentro de pilares como a transparência, a equidade, né? Que seria a igualdade. Então, o objetivo seria a criação desse comitê, utilizando ali funcionários que ocupam cargos de peso, né, cargos ali de liderança e colaboradores que são de fato pertencentes a esse movimento inclusivo, porque dessa forma seria possível com esse comitê trazer voz, né, e atenção, porque se vão existir colaboradores pertencentes ao movimento, eles vão entender ali, pois sentem na pele, né, e viveram de fato ocuparam esse local, né? Isso, vamos dizer assim, seria o local de fala deles. Então, dessa forma, seria possível alcançar, né? O quê? Que é justamente o que foi comentado, a igualdade e a equidade, proporcionando para todos, independente da sua origem ou gênero, a mesma oportunidade, né? Visando o quê? Justamente o desenvolvimento pessoal e também profissional. Bom, pessoal, com todo o assunto abordado, pode-se concluir que quando uma organização investe em ações de diversidade e inclusão, ela proporciona para o ambiente organizacional valores como cooperação, confiança, ética, respeito, segurança e satisfação. E esse conjunto de atributos resulta em melhorias e bem-estar e qualidade da vida do profissional. Com isso, nós gostamos de trazer essas experiências tanto para a Teleperformance como para todas as empresas do Brasil. E agradecemos a atenção.